E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, seguindo, né, na nossa aula de Excel, unidade 14, onde a gente vai entrar mais a fundo aí, né, na parte do Excel. A gente vai conversar sobre colunas e linhas, seleções, os tipos de ponteiro de seleção que a gente tem dentro do Excel. A gente vai aprender a excluir e inserir linhas e colunas, e a gente vai aprender no finalzinho aí a formatar, né, uma célula certinho, formatar colunas e linhas, beleza? Então vamos lá começar. Primeiramente a gente precisa abrir o Excel, né? Então a gente pode fazer, se você tiver o Excel na área de trabalho, nós podemos abri-lo a partir dali, ou podemos também vir aqui no nosso querido menu inicial e digitar Excel, ou também seguir a nossa grade de aplicativos aqui e procurar pelo mesmo, né? Perfeito. Então vamos abrir aqui, vamos abrir em branco, temos aqui a nossa pasta de trabalho do Excel criada. Perfeito. Então vamos lá. Então o que a gente precisa entender é que, como conversado na unidade anterior, o Excel ele é uma planilha eletrônica, né, que ela funciona de uma forma tabular, ou seja, em forma de tabela. E como a gente se identifica nessa tabela? Como é que a gente se encontra nessa tabela? Através das linhas, colunas e células. E o que são colunas? As colunas, elas são a parte que a gente identifica por letras. Então, dentro do Excel, as colunas são essas partes aqui: A, B, C, D, E, F, né, e até a 16 mil colunas que vai o Excel aí da sua última versão. Então, o que é a coluna? Ela é formada na vertical, né, e identificada por colunas. E o que são as linhas? As linhas são identificadas pelos números na horizontal. Então, colunas na vertical, identificada por letras, e linhas identificadas na horizontal por números. Perfeito até aí? Perfeito. A gente já sabe o que são as colunas e o que são as linhas. E o que são as células? As células são todos esses retângulos aqui, né, ou quadrados, depende da formatação que a gente colocar nas células, que é o que? A ligação entre uma coluna e uma linha, tá? Então, a ligação entre uma coluna e uma linha é uma célula. Então vamos lá, ó, J, né? Então, tá vendo que está aqui em verdinho em destaque? Então isso daqui é uma célula. Como é que a gente descobre que célula é essa? É a ligação entre a coluna e a linha. Então J3, tá? Então a gente sempre vai iniciar primeiro pela letra e o número. O próprio Excel já faz essa identificação para a gente, porque pode ser que a gente esteja muito longe, né? E para identificar essa célula, como que a gente faz, né? A gente pode supor aqui, colocar e o número, né? Mas ele aqui do ladinho do campo de fórmula, ele identifica também para a gente. Tá? Ó, vejam que agora eu estou na Q9, só olhando aqui, né? Mas o que vocês precisam saber é o seguinte, que a célula é a ligação entre a coluna e a linha. Ok? E aí, o que a gente pode fazer também? A gente pode selecionar essas colunas e essas linhas. Então, a gente pode selecioná-las do jeito que eu fiz aqui, clicando no mouse. Então, a gente vai sobre a letra, espera ficar essa setinha preta para baixo, clica com o botão esquerdo do mouse, ele selecionou a coluna inteira. Então, se a gente for até o infinito e além, a coluna vai estar selecionada. A gente pode fazer a mesma coisa com as linhas, então selecionando, esperando a setinha ficar para a direita ali, a setinha preta, né? Clicou, ele selecionou a coluna inteira. Eu posso também selecionar apenas células que eu queira, não a linha inteira e não a coluna inteira. Vamos supor que eu queira selecionar da D6 até a H6, né? Então, entre a D6 aqui até a H6. Então, eu consigo selecionar essa linha, né? Essa linha 6 até DH só, ou só G até G7, né? Do G3 ao G7 aqui. Selecionando aqui, vejam que aqui muda, né? Aqui modifica a corzinha para falar, ó, é aqui que você está selecionando. Você está selecionando a linha 3, 4, 6 e 7. Ok? A gente pode redimensionar colunas e linhas também. Então, por exemplo, vamos colocar aqui meu nome inteiro. Meu nome inteiro. Olha aí, todo mundo vai saber meu nome inteiro agora. Ó. Tá, meu nome inteiro. Então, vejam que parece que está na mesma coluna, mas não está, viu?
Parece que está na mesma coluna, mas não está. Veja que ultrapassou aqui, mas não está na mesma coluna. Eu digitei na coluna de letra E, né? E na linha de número 1. Então vejam que ultrapassou o Eric da Silva Santos. Então o que a gente pode fazer? A gente pode redimensionar as colunas. A gente vai sobre a letra, passa um pouquinho para a direita. Vocês vão observar que aqui tem um local aqui onde é separado por umas linhas assim acima. Quando ficar nesse símbolo, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão esquerdo do mouse e puxar para redimensionar a largura da coluna. Olha que legal. Então eu clico e arrasto e coloco do tamanho que eu quiser. Isso funciona para as linhas também, da mesma forma, só que eu vou arrastar para baixo ou para cima, para aumentar o tamanho da linha e o da coluna. Ok? O que a gente pode fazer também? A gente pode clicar duas vezes, em vez de arrastar para baixo e para cima, clica duas vezes, que ele redimensiona da forma perfeita que o nome ficaria, né, do tamanho perfeito. Então, tá pequenininho, clico duas vezes, ele coloca o texto da melhor forma ali, né, que ocupe o espaço perfeito que o Excel acredita que seja, né? A gente também pode redimensionar as colunas através da guia página inicial, indo aqui em formatar, tá? Então a gente clica aqui em formatar, e aqui a gente pode configurar a altura da linha e da coluna por aqui também. Ok? Então a gente pode, clicando aqui em altura da linha, a gente pode definir a altura da linha aqui. Então, a gente pode colocar 20, né? Ele aumentou aqui, né? A gente pode também colocar 100 e aí sucessivamente. Então tem como a gente aumentar por um número exato aqui, né? Tanto a linha quanto a coluna também, ok? Então vamos colocar aqui. Vamos supor que eu queira colocar uma informação só de duas letrinhas, vai. Então eu quero colocar aqui a altura da coluna, vamos colocar menor, né, que está muito grande. Vamos colocar 4, ele diminuiu para 4. Então tem como a gente fazer dessa forma mais manual aqui e aqui rapidinho, né, ou clicando duas vezes. Perfeito? E aí a gente tem uma coisa, gente, chamada ponteiros de seleção. O que são ponteiros de seleção? Todo mundo conhece esse ponteiro aqui, que é o ponteiro universal, desde quando foi instituído o mouse. Esse ponteirozinho aqui, ele dá o ar da graça aí pra gente de informática, né? Que é um ponteiro do mouse, que é esse daqui, que eu estou passando aqui por cima do EADELIA, ó, passei por cima das pastas, é o ponteiro do mouse. No Excel, vejam que o ponteiro mudou agora, ele está uma cruzinha branca, né? O que essas formas de ponteiro indicam dentro do Excel? Cada uma delas tem uma identificação própria, ok? Então, essa aqui em branco, o que significa? Significa que eu estou pronto para selecionar alguma célula. Então, cliquei, selecionei, vejam. Então, essa daqui ela indica que eu estou pronto para selecionar algo, né? Então, se eu clicar e arrastar, veja que ele é a ferramenta de seleção. Então isso aqui no Excel é o nosso ponteiro de seleção. Então aqui é onde a gente vai clicar, onde a gente vai selecionar tudo, ok? A gente tem um outro ponteiro que é um ponteiro um pouquinho diferente, que eu vou digitar aqui um número. Digitei um número aqui, o 30, número 30. Que é esse daqui. Então indo no canto esquerdo da célula, vejam que ele apareceu, mudou o ponteiro. Voltou o meu ponteiro do mouse lá, e agora estão umas setinhas pretas, né? O que isso significa? Significa que eu posso agora mover a minha célula. Então eu posso segurar, arrastar e eu estou movendo a informação contida na célula K9 para outra célula. Então vejam que eu posso escolher qualquer lugar aqui e ele fala a informação da célula que eu posso mover, ó, P11, Q15, ó, R19, S22. Eu estou segurando o ponteiro esquerdo do mouse, tá? Então vamos recapitular. Espera a setinha ficar desse jeito, que é o ponteiro de mover. Clico, seguro o esquerdo e escolho a célula que eu quero. Tá, então vamos soltar aqui na S10. Soltei, ele moveu, né? Ele moveu a informação de uma célula para outra. Então é como se fosse um recorte mesmo, a gente usa os ponteiros de seleção. Eu posso fazer com mais de uma célula? Podemos sim. Eu vou ilustrar aqui para vocês agora que podemos. Então segurou, fez a mesma coisa. Vai lá no cantinho esquerdo, espera ficar o ponteiro, seleciona, arrasta e move para outro lugar. Outra célula, ok? E aí a gente também tem o ponteiro de cópia e preenchimento. A gente pode fazer a cópia normal lá no Ctrl+C e Ctrl+V? A gente pode. Copiou, colou, né? Ctrl+C, Ctrl+V,
Pode fazer isso também, né? Então a gente copiou os dados daqui e passou para cá. Só que o ponteiro de preenchimento cópia ele é legal porque às vezes a gente está numa planilha que precise uma numeração completa, uma lista de números. Então vamos supor que eu queira colocar aqui o número 1, né? Número 1. Preciso fazer uma lista com 30 pessoas, ok? 30 pessoas. Eu vou ficar digitando 1, 2, 3, 4... Não, com 30 pessoas, eu acredito que não levaria nem muito tempo para eu terminar. Mas imagine se fosse uma lista de casamento, onde a gente precisa colocar o número de pessoas que vão no casamento daqueles bombásticos, né? 50 mil pessoas... Não, 50 mil é muita gente, né? Eu exagerei um pouco, vai. 1.500 pessoas, imagine. Então o que, que a gente tem? A gente tem o ponteiro aí de cópia e preenchimento para ajudar a gente. Então o que, que ele faz? Ele preenche a numeração. Então, ó, vamos fazer agora. Então, eu tenho aqui o número 1. Vejam que na célula ele está em verdinho, porque está selecionado, e tem um quadradinho aqui, ó, pequenininho, tá vendo? Então, se eu posicionar o mouse em cima, veja que a cruzinha muda. A cruz fica sem setinhas do lado, né? E ele, se eu clicar aqui, clicou, arrastou para baixo, olha o que ele vai fazer. Por enquanto nada, ele não fez nada. Só que se a gente vir aqui no maisinho, clicar aqui na setinha, a gente tem algumas opções. Preencher série, que é o que ele vai fazer. Ele vai colocar de 1 ao número até onde eu selecionei ali. Preencher formatação somente, então o que ele pode fazer? Ele pode preencher só a formatação que a gente for colocar, que mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, selecionando aqui, clicando em preencher série, ele vai fazer esses números para a gente. Olha que legal. Então ele fez aqui até o 14, né? Mas se a gente puxar e arrastar para baixo, ele faz até o número que a gente ordenar, né? Então, ó, 800, e a gente vai fazendo para baixo, ele vai fazendo a numeração. Ele vai seguindo a ordem lógica da numeração, né? A gente pode fazer isso também com palavras. Então, por exemplo, como já está pré-programado, que, por exemplo, se eu colocar aqui segunda-feira, né? Colocar segunda-feira, que é um dia da semana, se eu colocar aqui e arrastar para o lado direito ou lado esquerdo, vejam que ele vai fazendo a ordem cronológica. Então, um dia antes da segunda é qual? Domingo, né? Se eu colocar para cá, ele vai fazendo domingo. Um dia depois de segunda, terça-feira. Então, ele vai seguindo a ordem cronológica do calendário mesmo, dos dias, como é que funciona. Então, ó, selecionei, soltei, ele fez para mim todos aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente pode fazer isso também com meses. Existem vários tipos de seleção de cópia de preenchimentos que existem dentro do Excel, tá? Então, ó, ele fez aqui, ó, vamos fazer o ano todo até dezembro, ó, ele já fez. Então, ao invés de a gente ficar, né, fazendo essa parte toda de preencher manualmente, a gente pode fazer automaticamente com a cópia e preenchimento, ok? A gente também pode, né, selecionar todas as colunas, todas as linhas, como eu já havia dito antes, né? E a gente pode inserir colunas e linhas. Então vamos supor que a gente já tem um texto aqui, né? Vamos supor que a gente já tem um texto aqui. Eu preciso inserir um texto acima daqui, né? Eu já fiz meus dados. O que eu faço? Eu seleciono a coluna 8, clico em inserir. Então vejam o que eu fiz. Eu posso vir aqui, né? Então o que eu quero? Eu quero uma linha em cima dos meses aqui, vamos supor. Então eu venho aqui na coluna 8, seleciono ela toda, clico com o botão direito do mouse, vou em inserir e ele já insere uma linha para mim. Por que ele já sabe que é uma linha? Porque eu já selecionei a linha, né? A mesma coisa se eu selecionar aqui a coluna. Eu clico aqui e inserir, ele já sabe que eu quero inserir uma coluna, né? Agora, se eu selecionar só a célula e clicar em inserir, ele vai perguntar se eu quero colocar uma célula para baixo ou uma linha inteira, né? Então, uma linha inteira. Aí ele vai selecionar uma linha inteira. Ah, eu quero inserir uma coluna inteira. Coluna inteira, ok? Essa é a parte aí que a gente pode inserir colunas e linhas, ok? Agora vamos para a parte da formatação que eu havia dito antes. Então vamos lá. Então vamos supor que eu queira que uma parte, né? Vamos apagar aqui os dias da semana. Vamos apagar aqui os dias da semana, tá? E para formalizar essa parte de formatação, a gente pode fazer até o seguinte, um calendário. Então vamos começar na parte de formatação com a parte que é mesclar e centralizar. O que é isso?
no Excel a gente pode mesclar uma célula, ou seja, a gente pode fazer de 1, 2, 3, 4 colunas, né? Ou 4 células, ou 2 linhas, uma célula só. Então a gente seleciona, clica em mesclar e centralizar, e ele vai combinar todas aquelas 4 em uma só, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o calendário do mês de junho para exemplificar. Então o que a gente pode fazer com o que a gente já aprendeu agora? A gente pode criar um calendáriozinho. Então vamos colocar aqui 7 dias, né? Então vamos desmesclar de novo. Vamos fazer o seguinte, 7. Então vamos começar daqui, né? Aí 2 até, vamos preencher série lá, que ele já vai fazer o número pra gente. Então faltou um número aqui, o número 1. Então vai começar a partir daqui. E aqui em cima, como a gente já sabe mesclar, vamos mesclar aqui, vamos colocar assim, mesclar e centralizar. E vamos colocar aqui junho, vamos escrever junho aqui, ok? E aí agora a gente entra na parte de alinhamento. A gente pode alinhar o texto, tá? A gente pode colocar a linha da esquerda, centralizada, da direita, como a gente aprendeu dentro do Word, a mesma coisa, a mesma funcionalidade. A gente pode, dentro do Excel tem uma forma diferente de alinhamento, que é se a gente quer alinhar, visto que a gente pode mesclar células, né? Então a gente tem células maiores e células menores. Então, o aumento da linha também, se a gente aumentar a linha e queira que fique mais centralizado o texto, né? Então a gente pode vir aqui nesses alinhamentos a mais que tem, que é alinhamento embaixo, que ele é justinho aqui a borda inferior, no centro ou na borda superior. Então vamos colocar no centro para ficar bonitinho. Dentro de junho, o que a gente pode fazer? A gente pode também preencher essa célula, né, com uma cor. Então a gente vem aqui no baldezinho, cor de preenchimento, pode colocar a cor que a gente quiser. Podemos também trocar a cor da fonte, né, do texto. Então vamos colocar um branco. Podemos aumentar o tamanho do texto e diminuí-lo através daqui, ou clicando no A mais e A menos. Podemos deixar em negrito, centralizado e sublinhado. Também podemos trocar a fonte. Então vamos colocar uma fonte bonita aqui. Perfeito. Então vamos continuar nosso calendário. Então vamos continuar o preenchimento aqui. Então um calendário geralmente ele tem uma forma padrão de tamanho, né? Então daqui a pouco a gente vai fazer, vou mostrar para vocês. Então aqui é preencher série para ele fazer, né? A gente aqui é 15, 6, né? Preencher série, 22, preencher série. Acho que está acabando o mês, né, gente? 29, acaba o mês em 30. Então só tem mais um dia, 30. Beleza. Então 30. O que a gente esqueceu aqui, na verdade? A gente esqueceu de colocar os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então o que a gente pode fazer? Vejam que já tem informação aqui que é o primeiro dia que já é do calendário. Então o que a gente pode fazer, como aprendido já, né? A gente pode clicar aqui na linha 8, botão direito do mouse, inserir, inserimos uma linha aqui, né? Então aqui a gente vai poder colocar o seguinte, os dias, né? Então vamos colocar segunda-feira. Ele copiou a formatação. Então sempre quando a gente quiser que não copie, né, a formatação de cima, a gente pode fazer o seguinte, pode vir aqui, ó, copiamos de cima, vamos excluir a de cima e deixar só a de baixo. Vamos colocar aqui segunda-feira. Segunda-feira. E aí, como a gente já sabe fazer a seleção de preenchimento, né? A cópia e preenchimento, então a gente vai aqui, espera ficar a cruzinha sem as setinhas, né? No ladinho lá direito inferior. E vamos puxar até o domingo. Perfeito. Puxou até o domingo. E aqui a gente pode fazer também os alinhamentos. Então vamos alinhar tudo centralizado para ficar de uma forma que não fique fora de como se eu posso dizer assim, fique um aqui e o outro lá, os números. Então a gente selecionou, centralizou para ficar tudo certinho, bonitinho. Perfeito. O que a gente pode fazer também? A gente pode selecionar. Vamos supor que junho eu sei que só tem um feriado que é no dia 20. A gente podia pintar aqui bonitinho, ó, de laranjinha e colocar aqui laranjinha também.
e colocar aqui assim feriado, né? Feriado, uma forma de legenda aí, né? Colocar em negrito para deixar em destaque, né? E aqui a gente pode fazer uma seleção alternada. Suponhamos que tenha 3 feriados. Olha que beleza, 3 feriados no mês só. Então o que a gente pode fazer? Vou tirar aqui a seleção do 20. Então a gente pode selecionar alternadamente. A gente pode segurar o Ctrl, selecionar um dia. Opa, já selecionou. Selecionar o 8, 17, o 6 e o 28. Ah, eu quero só preencher esses e mudar a formatação e o alinhamento só desse. Então segurando a tecla Ctrl, clicando com o botão esquerdo, eu vou selecionando as células que eu quero e aí a formatação vai para todas elas. Olha que legal. Então eu posso aqui trocar a cor delas, o preenchimento, e aí vai trocar de todas. Olha. Tá, ok. E aumentar também o tamanho, diminuir. Perfeito. Trocar a fonte. Olha que bacana, né? E aí o que a gente pode fazer também? A gente pode usar as bordas, né? Então a gente vem aqui, seleciona no grupo fonte e seleciona as bordas. Aqui todas as bordas a gente coloca borda em toda a seleção, né? A gente pode também escolher sem borda. A gente pode colocar só embaixo, né? Ó, só na borda inferior. Aqui seria legal a gente colocar essa bordinha aqui inferior dupla, que ele vai, deixa eu diminuir aqui ele está muito forte, aí não vai dar para prestar, não vai dar para ver, ó, vejam, né? Beleza. A forma de inserir, a gente pode inserir várias coisas, gráficos, e a gente vai chegar nisso daí também mais para frente, tá ok? Então vejam que a gente aprendeu a selecionar alternadamente agora, colocar, né, as cores. E o que a gente pode fazer também? Se o texto aqui for muito grande, né, então vamos supor, vamos fazer um texto aqui grande de propósito. Deixa eu excluir aqui essas colunas. Né? Então, para excluir, a gente seleciona, clica com o botão direito, excluir coluna inteira. E aí ele exclui a coluna inteira. Vamos supor que junho só tenha segunda e terça, né? Vamos diminuir aqui muito junho, tá? Então, se eu quiser que junho apareça, se ele for uma célula menor, assim, o que a gente faz? A gente vem aqui em página inicial, quebrar texto automaticamente. Então, vejam que junho ele agora dá pra gente ver, ele não passou da linha, né? Dá pra gente enxergar junho, ó. Se eu redimensionar e diminuí-lo. Tá? Claro que vai ter um ponto também que não vai dar pra enxergar por causa do tamanho aqui da linha, ok? Agora vamos falar sobre as linhas, na verdade é o tipo de células, né? Então dentro do Excel, vamos apagar tudo isso aqui. Dentro do Excel a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu excluir tudo aqui, para ficar limpo para a gente. Então, dentro do Excel, a gente pode colocar tipos de célula. O que seria isso? Seriam dados onde seriam pré-estabelecidos o tipo de texto, ou tipo de número, ou tipo de data que será inserido aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho uma tabela financeira aqui. Então, eu quero que só sejam, né, inclusos dados, valores numéricos de valores financeiros, né? Aquele cifrãozinho. Então a gente seleciona, a gente pode vir aqui em geral e selecionar o tipo de célula que vai ser alimentado. Então, por exemplo, posso colocar contábil aqui. Se eu colocar um número, vejam que ele já está com um cifrão, diferente daqui, que está como contexto geral. Se eu vir aqui em propriedades, botão direito, formatar células, ele está como geral. Né? Células com formato geral não possuem formato de número específico. Tá, aí tem aqui número, tem o símbolo contábil. Então, como existe vários tipos de moeda, pode ser que eu queira selecionar uma moeda russa, né, do tártaro. Olha, quanta moeda, hein, gente? No inglês, né, que é o dólar. Então, também tem um de data. Então, vamos supor que aqui seja um tempo de data. Ele pegou 12 de 1 de 1900, né? Aí eu posso aqui fazer certinho aqui, trocar e colocar a data mais próxima, ok? Eita, 2018, tá? Então vamos ver mais o tipo de... A gente também tem a de hora, de porcentagem, a de fração, científico, então aí a gente escolhe. A gente tem até um personalizado que a gente mesmo pode incluir, né? Incluir e selecionar. Então vai mais da parte aí que você, quando a gente estiver fazendo aí a planilha, né? O que melhor o tipo de célula que você vai precisar na hora da criação da planilha.
ok? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa unidade número 14. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Nos vemos aí na unidade 15, ok? Tchau, tchau.